Eu, Leandro Veloso, estou aqui mais uma vez para nós trabalharmos mais um pouquinho nessa noite importante, nessa sexta-feira, muito legal aí em todo o Brasil. E eu queria trabalhar com você hoje um assunto no nosso curso de Direito Administrativo aqui, online e ao vivo para todo o Brasil, de um tema muito legal, muito importante e que, de repente, passou muito rápido, você estudou muito rápido na faculdade e, de repente, não teve aí uma grande leitura sobre o tema. Então, de forma bem objetiva, de forma bem organizada, eu quero lembrar você uma coisa. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouquinho sobre o que é o direito administrativo, que no final das contas a gente pôde observar, seja ele um conjunto de normas, de agentes, de órgãos, ou de toda essa estrutura pelo melhor critério que envolve a administração, esse nosso direito administrativo tem toda uma relação histórica importante. Por isso, a gente tem que trabalhar hoje um pouquinho a evolução histórica do direito administrativo aí no nossa doutrina. Bom, para começar, normalmente os autores, quando trabalham o contexto da evolução histórica do direito administrativo, sempre gostam de lembrar da certidão de nascimento do direito administrativo. Então a gente pode sempre lembrar daquele contexto lá da influência francesa, da Revolução Francesa do direito administrativo. Mas antes disso, os autores nos mostram alguns exemplos de uns contextos de influência histórica, no nosso direito administrativo, inclusive na atualidade. Bom, para começar, a doutrina nos ensina que desde a Grécia clássica, lá na Grécia clássica, o direito administrativo já estava presente. Por quê? Porque a estrutura do direito administrativo sempre tem a visão de uma administração de interesses comuns, ou seja, a administração da sociedade. Então, em qualquer lugar onde há uma administração de um grupo com interesses comuns, podemos enxergar uma administração de sociedade. Por isso, entendemos que o direito público administrativo está presente. Então, os autores nos ensinam que o direito clássico administrativo estava presente, mesmo que rudimentar, lá na Grécia clássica, onde enxergamos pelo menos uma pequena organização das cidades, uma pequena organização, uma repartição de gestão de atividades dentro das chamadas polis, dentro das chamadas cidades na Grécia clássica. Bom, e naquele momento, naquela época, também existiam pequenos e rudimentares serviços públicos que envolviam até uma parte muito rudimentar de saneamento básico, com a sua grande evolução, que até hoje a gente sabe que é um grande problema em várias nações. Bom, então, o primeiro marco da evolução histórica do direito público administrativo está presente lá na Grécia clássica. Seguindo adiante, a gente pode lembrar um período de Roma, o período romano. A gente sabe que o período romano não teve um grande desenvolvimento do direito público. Entretanto, que a gente sabe que o direito romano garantiu uma influência muito forte para o direito privado. Entretanto, como eu disse, os autores nos ensinam que, tecnicamente, o direito administrativo estava presente no período romano, uma vez que houve uma organização para a administração de pessoas em comum. Então, houve a necessidade de uma delegação de pessoas para organizar parcelas da sociedade romana. Então, por isso, naquele período, a gente observou um contexto de criação de cargos públicos que eram delegados pelo imperador. Então, baseado nesse contexto, a doutrina acaba nos ensinando mais uma vez que está presente ali uma influência forte dessa administração, desta comunhão de organização para o direito público, que até hoje, no Brasil e em vários estados democráticos, está presente. Evoluindo nesse nosso bate-papo de hoje, a gente trabalha a parte agora da Idade Média. No período da Idade Média, bem objetivo, nós tivemos duas grandes etapas da Idade Média do direito administrativo, onde nós encontramos o Estado feudal, século V,
que foi até o século, basicamente até o século XV. Então, entre o século V e o século XV, encontramos dois grandes períodos onde o direito administrativo marcou um pouco a sua presença. No período do feudalismo, a gente observou que, como naquele momento o que valia, a sociedade se organizava em razão de uma administração patrimonialista, onde uma administração patrimonialista e arbitrária, o direito público, neste período feudal, ficou muito, não vamos imaginar, amarrado. Ele ficou muito preso à ideia do patrimônio. Ou seja, o senhor tinha muito mais poder em cima em razão do seu feudo. Então, tecnicamente, não houve a possibilidade de uma organização de sociedade onde tivemos a possibilidade de alguém para administrar, porque o que valia era o patrimônio. Com a evolução do feudalismo e com a disseminação das chamadas corporações de ofício, ou seja, grupos de pessoas através de um trabalho, naquele momento, quando nós enxergamos as corporações de ofício, em especial quase no final do século XV, essas corporações de ofício, vinculado aos estudos das universidades, a influência do direito italiano lá no século XV, que começou a buscar uma influência do período imperial, nasceu o grande rompimento deste período feudal com a ideia da fase comunal, que foi ao final do século XV. Então, nesse período final do século XV, começou com as corporações de ofício a necessidade de uma organização onde alguém deveria zelar por alguns direitos, alguns deveres, alguns benefícios àquela sociedade. Então, esse grupo de corporações na Europa começou, juntamente com a influência italiana, a buscar um novo rumo para o Estado organizado. Por isso, o direito administrativo estava presente. Com qual intuito? Com aquele intuito da chamado rompimento na Idade Média, do Estado feudal, da fase comunal, justamente para entrar agora com a fase absolutista. Esta influência dos estudos do direito italiano nas universidades da Itália, que buscavam a ideia, a modulagem, a roupagem do Império Romano, então buscou o absolutismo e nasceu a burguesia. Esta burguesia urbana, que favoreceu o absolutismo, tecnicamente garantiu, nesse contexto, uma necessidade de alguém administrar a sociedade. Então, partindo do absolutismo, a gente encontra a possibilidade de maior organização, em especial da sociedade, através de instrumentos organizacionais. Bom, desse movimento já chegamos literalmente no Estado moderno. E quando chegamos na época moderna, no Estado moderno, o grande marco, obviamente, foi a grande Revolução Francesa, que garantiu a certidão de nascimento do nosso direito administrativo. Então a gente lembra sempre o dia 28 pluvioso lá do ano 8º, que foi delimitado em 1800, tecnicamente foi a primeira legislação que garantiu uma grande regulação na França para permitir a necessidade de um Estado organizador para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Então, a partir deste momento, aparece uma organização estruturada que começa a nascer o direito público, o administrativo como administrador. E aí, a partir de 1800, com a influência francesa, o mundo começou a se organizar desta forma, onde o direito administrativo está presente. Só para relembrar, neste período da Revolução Francesa, tivemos basicamente duas grandes obras que garantiram a evolução desse contexto, tanto a separação de poderes, tanto o espírito das leis de Montesquieu. Nesse contexto, todo esse roteiro, tanto a obra da jurisdição administrativa e a ideia e a instituição da jurisdição administrativa de Napoleão Bonaparte, depois do final do século XIX, a gente enxergou a evolução cada vez mais do direito administrativo na atualidade.
E a doutrina também acaba fechando o grande marco da cadeira, da disciplina que a gente está estudando, que a gente tem que estudar para a sua prova, para o seu concurso, para o seu dia a dia, com a inauguração lá em 1828, na Universidade de Paris, da disciplina, da cadeira de direito administrativo pelo rei Luís VIII, por Luís VIII, a gente pôde observar que a partir dali ficou mais do que consagrado o nosso direito administrativo. Então, de forma objetiva, a gente pode afirmar que não é só o acontecimento de 1800 que garantiu o nosso direito administrativo que nós estamos estudando. Tem uma influência de organização política, uma influência dessa supremacia do interesse, da supremacia do poder público, do Estado. É isso aí. Eu te vejo na próxima aula. Eu, Leandro Veloso, estamos juntos. Vamos estudar aqui no Periscope, direto